Olá a todos! O tema do nosso trabalho é poluição sonora e visual. Os integrantes são Giovanna Belloni, Kelvin, Leonardo da Silva e Sérgio Júnior. A distribuição da apresentação se dará com o tópico de resumo, seguido de poluição sonora, poluição visual, gestão de poluentes, consequências, prevenção e conclusão. A poluição sonora e visual é um problema ambiental crescente nas cidades em todo o mundo, afetando a qualidade de vida das pessoas e a saúde pública. O ruído excessivo e a presença de elementos visuais indesejáveis, como fios de energia, outdoors e lixo, podem causar estresse, perda de concentração, distúrbios do sono e outros problemas de saúde. Além disso, a poluição sonora e visual pode afetar a fauna e flora, alterando os ecossistemas e causando prejuízos ao meio ambiente. Para prevenir e controlar a poluição sonora e visual, é necessário adotar medidas como planejamento urbano adequado, regulamentação do uso de equipamentos ruidosos e a promoção de educação ambiental. Nesse sentido, este tema é de extrema importância para a conscientização e busca de soluções que visem a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. A poluição sonora e visual são dois tipos de poluição ambiental que afetam significativamente a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. A poluição sonora é uma das formas mais presentes de poluição nos centros urbanos. Ela é definida como excesso de som que causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Ela pode gerar danos físicos e psicológicos à saúde, como perda auditiva, estresse, insônia e distúrbios cardiovasculares. Além disso, a poluição sonora também pode afetar a fauna, interferindo nas comunicações entre animais e perturbando seus habitats naturais. A poluição sonora pode ser causada por diversas fontes, como o tráfego de veículos, atividades industriais, construções, eventos musicais, dentre outros. Além disso, com o aumento do tráfego e da atividade industrial, o ruído constante tem se tornado cada vez mais comum, e por isso a gestão de poluentes e, em especial, da poluição sonora tem sido um desafio para os gestores públicos e privados. A poluição visual se refere ao excesso de elementos visuais que causam desconforto e interferem na paisagem natural ou urbana, sendo comum em áreas urbanas devido aos outdoors, além de fios elétricos, antenas e construções que estejam em desacordo com as normas urbanísticas. Ela prejudica a capacidade de apreciar uma vista ou objeto esteticamente agradável, e pode incluir estruturas que interrompem cenas bonitas, como pichações e outros vandalismos visuais. A desordem visual desorienta as pessoas que estão no local, e a poluição visual é uma forma de poluição que resulta de atividades humanas e prejudica o ambiente. A gestão de poluentes envolve ações de prevenção, controle e mitigação da poluição do meio ambiente. No caso da poluição sonora, isso significa implementar medidas para reduzir a emissão de ruídos e proteger a saúde e o bem-estar das populações afetadas. Uma das principais ferramentas de gestão de poluentes é a legislação ambiental. No caso da poluição sonora, as leis estabelecem limites máximos de ruído para diferentes tipos de atividades, como tráfego urbano, atividades industriais e entre outras. Além disso, as leis também estabelecem os critérios para a emissão de ruídos e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Outra medida importante é o uso de tecnologias e equipamentos para reduzir a emissão de ruídos. Isso inclui desde a instalação de barreiras acústicas em rodovias e até a utilização de equipamentos silenciosos em máquinas industriais. O uso de isolamento acústico em edifícios também pode ajudar a reduzir a exposição aos ruídos externos. Além disso, é importante promover a conscientização e a educação da população sobre a importância da gestão de poluentes e da poluição sonora. Isso pode incluir campanhas de conscientização, ações educativas em escolas e universidades e outras iniciativas. Em resumo, a gestão de poluentes e da poluição sonora é um desafio que requer ações integradas e coordenadas por parte dos governos, empresas e da sociedade em geral. A implementação de medidas de prevenção, controle e mitigação da poluição sonora é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente. A gestão de poluentes também pode incluir políticas de planejamento urbano que visam a preservação da paisagem natural e cultural das cidades, como o ordenamento de prédios e ações para reduzir a poluição visual. Ela é um aspecto importante para o controle dessa poluição. O termo poluentes visuais refere-se a todos os elementos que poluem o ambiente visual, como propaganda excessiva, fios elétricos expostos, pichações e entre outros. Para gerenciar esses poluentes, é importante ter políticas públicas
e regulamentações específicas que visem a redução da poluição visual. Uma das medidas pode ser a imposição de limites para anúncios publicitários em áreas urbanas, estabelecendo regras para o tamanho, número e localização dos mesmos. Outra ação importante é a realização de campanhas de conscientização, informando a população sobre efeitos negativos da poluição visual e a importância de se ter um ambiente visual limpo e harmônico. Essas campanhas também podem incentivar a denúncia de casos de poluição visual e a participação da comunidade na melhoria do ambiente urbano. Além disso, é fundamental que as autoridades locais realizem fiscalizações regulares para garantir o cumprimento das leis e regulamentações existentes, e que haja punições para aqueles que desrespeitarem as regras. A gestão adequada de poluentes visuais é essencial para garantir um ambiente urbano saudável e agradável, contribuindo para a qualidade de vida da população. Como consequências da poluição sonora, temos, por exemplo, doenças cardiovasculares, sendo que foi demonstrado que o ruído do tráfego rodoviário aumenta o risco de doenças cardíacas isquêmicas, incluindo o infarto do miocárdio. Tanto o ruído do tráfego rodoviário quanto o ruído de aeronaves aumentam o risco de pressão alta. A perturbação do sono pode ser medida eletrofisiologicamente ou por autorrelato em estudos epidemiológicos usando questionários de pesquisa. Em estudos epidemiológicos, perturbação do sono autorrelatada é o indicador de resultado mais facilmente mensurável, porque as medidas eletrofisiológicas são caras e difíceis de serem realizadas em grandes amostras e podem influenciar o próprio sono. O zumbido é definido como a sensação de som na ausência de uma fonte sonora externa. O zumbido causado pela exposição excessiva ao ruído tem sido descrito há muito tempo. 50 a 90% dos pacientes com trauma crônico por ruído relatam zumbido. Em algumas pessoas, o zumbido pode causar perturbação do sono, efeitos cognitivos, ansiedade, angústia psicológica, depressão, problemas de comunicação, irritabilidade, tensão, dentre vários outros sintomas. O uso de dispositivos de música pessoal, eventos de tiro com arma de fogo, concertos de música, eventos esportivos e eventos com fogos de artifício é mais relevante para a Europa Ocidental e países da América do Norte. Agora, se tratando das consequências da poluição visual, temos, por exemplo, estresse e ansiedade, tendo em vista que a poluição visual pode causar estresse e ansiedade em pessoas que são expostas a ela regularmente. Isso pode ser causado pela desorganização visual e pela sobrecarga de informações visuais que dificultam a percepção dos objetos importantes e relevantes. Os acidentes de trânsito também são frequentes, tendo em vista que a poluição visual, como banners, placas e cartazes de publicidade, podem distrair os motoristas e causar acidentes no trânsito. A redução da qualidade de vida também é um aspecto importante a ser levado em consideração, tendo em vista que a poluição visual pode reduzir a qualidade de vida das pessoas, tornando os ambientes menos agradáveis e menos atraentes para atividades como caminhar, fazer compras e até mesmo descansar. Além de também problemas ambientais, sendo que a poluição visual pode causar impactos ambientais negativos, como a poluição de paisagens naturais ou a interferência de habitats naturais. Os impactos culturais também são importantes, sendo que a poluição visual pode ter impactos culturais negativos, como a destruição de paisagens históricas e culturais, que são muitas vezes elementos importantes do patrimônio cultural. Por isso, é importante adotar medidas de gestão de poluentes e poluição sonora, que podem incluir, por exemplo, a regulamentação por meio de leis e normas que estabeleçam limites máximos de ruído para diferentes tipos de atividades, como tráfego urbano, atividades industriais e eventos. Essas leis também devem prever sanções para quem não cumprir os limites estabelecidos. O uso de tecnologias e equipamentos que reduzem a emissão de ruídos, como barreiras acústicas em rodovias, equipamentos silenciosos em máquinas industriais e isolamento acústico em edifícios. O planejamento urbano que leva em consideração o controle de poluição sonora também é uma maneira eficaz, com a definição de zonas de silêncio e a localização de atividades que gerem ruído em áreas afastadas das áreas residenciais. Conscientização e educação da população sobre a importância de gestão de poluentes e a poluição sonora, com campanhas de conscientização e ações educativas em escolas e universidades. O monitoramento constante dos níveis de ruído em diferentes áreas para avaliar a efetividade das medidas adotadas e identificar novas demandas de gestão de poluentes. Em resumo, a gestão de poluentes e poluição sonora é fundamental para garantir a qualidade de vida das pessoas e a preservação do meio ambiente.
A adoção de medidas integradas e coordenadas pelos governos, empresas e sociedade em geral é fundamental para minimizar os efeitos negativos da poluição sonora e garantir um ambiente saudável e equilibrado. Sobre as medidas preventivas para a poluição visual, temos, por exemplo, a implementação de áreas verdes e a arborização urbana, que ajudam a reduzir a poluição sonora e visual, além também da regulamentação do uso do solo e das atividades industriais, de forma a garantir que não prejudiquem a qualidade de vida da população. A fiscalização rigorosa das normas de construção civil, de modo a evitar o surgimento de novas fontes de poluição visual, a educação ambiental para a população, a fim de conscientizar sobre os impactos negativos de poluição sonora e visual e a importância de sua prevenção e controle. Também é importante ressaltar que a responsabilidade de cada indivíduo na prevenção da poluição sonora e visual. Pequenas ações como evitar o uso excessivo de buzinas, respeitar os limites de volume em eventos e não jogar lixo nas ruas podem contribuir significativamente para um ambiente mais saudável e agradável. Outra forma de prevenir e controlar a poluição visual é por meio do planejamento urbano. As cidades precisam ter regulamentações e leis que estabeleçam regras para o uso do espaço público e privado, garantindo que a construção de edifícios e outras estruturas não prejudique a paisagem natural e cultural da região. Podemos então concluir que a poluição sonora e visual é um problema sério que afeta diretamente a qualidade de vida da população e o meio ambiente, causando danos à saúde física e mental. Por isso é fundamental que medidas de prevenção e controle sejam adotadas tanto pelos órgãos públicos quanto a população em geral. A redução destes tipos de poluição será responsável por trazer benefícios significativos para o bem-estar das pessoas, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das cidades. Por esses motivos, é de suma importância investir em campanhas de conscientização da população, a fim de estimular ações que ajudem a evitar a poluição sonora e visual. É preciso educar as pessoas sobre a importância de se preservar o meio ambiente, incentivando a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia. Essas são as nossas referências bibliográficas e eu espero que tenham gostado. Obrigado!